Fala, olha só, galera, e vamos ter que fazer matéria com o carro molhado mais uma vez, porque o tempo em Campo Grande chove. Hoje, dia 20 de fevereiro, meus amigos, e chove muito, mas nós estamos testando o Jeep Compass nessa versão Longitude Night Eagle. E por que 24 e 25? Mas, Mário, por que a gente vai falar desse carro agora? Porque é o fim da potência de 186 cavalos nesse carro agora, 185 cavalos, agora ele tem 176 cavalos no 25-25. Por quê? Nível de emissão de poluentes, precisou mexer, e aí agora ele perdeu 9 cavalos, meus amigos, mas tá aí. Vamos falar um pouquinho de Compass. E ainda bem, a gente tem aqui um estacionamento grande, coberto aqui, para poder falar de Jeep Compass 2024-25. A Jeep fez questão de continuar ainda mandando esse carro para a gente se despedir dessa potência. Muito em breve está chegando o de 176 cavalos. E também a gente sabe que provavelmente vai vir o motor 2.2 turbo diesel para esse carro aqui também, que já está o motor na Toro, já está no Commander, na Rampage, com certeza vai vir para ele também. Essa versão eu acho muito bacana, 230 mil reais, eu acho um pouco pesado o preço que chegou no Compass, mas tem Full LED na dianteira, tudo, tem sonar, nós vamos falar disso aqui lá dentro, tem alerta de colisão frontal com frenagem semi-autônoma, tem câmera dianteira para manter na faixa, um carro bacana, legal dele. Aqui quando a gente tranca, chave de presença, com partida remota, isso aqui é muito bom, recolhe os retrovisores quando a gente fecha, tem uma caixa de roda muito grande, freia disco nas 4 rodas, rodas aro 18, calçadas em pneus grande, eu acho pneu bom, é um pneu cinturato, né? Um pneu bom, 225, 55. Tem gente que já tá colocando até perfil 60 nele, fica um pouquinho maior. Tem aí uma boa lanterna traseira também com assinatura em LED. Esse design mini Cherokee, né? Mini Grand Cherokee, versão Night Eagle. Eu acho bem interessante essa versão, mas vou falar pra vocês, põe nos comentários aí. Eu acho o preço meio puxado, viu? Um dos trunfos do Jeep Compass, a gente sabe, vamos destrancar aqui, ele abre, mesmo estando trancado, ele abre o porta-mala, 410 litros de porta-mala, então é um porta-mala muito bom o suficiente. Aqui tem um segredinho, Som Beats, esse subwoofer bate muito forte, meus amigos, Som Beats é uma qualidade extrema, tomadinha 12 volts, aqui nós temos o famoso step fininho, é roda grande, roda 18, mas é aquele pneu fininho, é 165 pra vocês terem ideia. Os easter eggs tem bastante, tem aqui também um dinossauro aqui também, tem ali, é bem bacana. O Jeep entrou nessa onda aí, então tem aí um bom espaço interno, vamos falar disso agora. Bom, chave de presença, a gente sabe, é só chegar ali, dar um toque no botão, colocar a mão ali na maçaneta para destrancar, mas o que eu gosto, baixa e sobe os 4 vidros, aqui na chave é bom para dias quentes, e ele ainda dá a partida remota com os vidros abertos, a gente consegue dar a partida nele aqui pela chave, ele tranca o carro, liga o ar-condicionado, e se tiver muito quente é bom você fazer isso aqui, abrir os vidros, desliga pela chave também, isso é bem interessante, mas ele tá trancado, ó. E aí você pode também subir o vidro quando você tranca. Um detalhe, viu, ele não fecha o teto solar panorâmico quando a gente tranca o carro, então isso aí é um problemão que pode ter na hora que você for trancar o carro, esquecer e deixar ele aí sem fechar o teto solar. Vamos entrar aqui, 2,63 metros de entre-eixos, uma quantidade boa para um carro. A gente fala que acima de 2,60 metros já é bom. Tem um acabamento mais em couro nas portas, vários porta-objetos aqui por dentro, um bom acabamento interno que a gente conhece, as lanternas aqui dentro tudo são LED, as luzes todas assim, o bom tetão solar, a gente vai falar dele da frente também, saídas de ar-condicionado aqui atrás, 2 portas USB, uma USB-C e uma USB-A, então aí tem um espaço bom, ó. O banco tá ajeitado para mim, 1,76 m, e aqui ele tem um palmo ainda pro banco, eu tô bem confortável lá na frente, então vamos para lá, vamos falar lá da frente agora. Bom, e aqui a gente já falou lá para quem vai de passageiro, vamos aqui pro banco do motorista, a chave de presença, mãozona na maçaneta, os vidros todos elétricos, tem ainda o rebatimento elétrico aqui por dentro, se você quiser, acionamento automático do farol, não tem aqui o sistema de regular pedaleira, essas coisas, igual alguns outros carros têm, mas aqui é um carro bem completo, tem o farol automático, que o comutativo, que a gente coloca ele ali e ele baixa o farol sozinho se vem um carro no contrafluxo, chave de presença,
Vamos lá. Aqui um belo welcome da Jeep. Aqui a central multimídia dá para configurar tudo do carro. A gente configura tudo aqui. Mas, pra gente começar a falar aqui de parte interna, vamos falar do que tá ali, ó. Consumo, meus amigos. Eu fiz aquela famosa teste de consumo lá. Tentei botar gasolina para ver se não tava com etanol acontecendo da concessionária, para ver se a média melhorava. A montadora fala em mais de 8 km por litro de gasolina na cidade, mas não passou daquilo ali no painel, viu? Porque na conta do lápis mesmo dá um pouquinho menos. Falando de consumo, aqui a gente fez uma parada no meio das gravações para poder falar de média. A gente tá aqui com o grande Compass com motor 1.3, 185 cavalos, 180 na gasolina. A concessionária falou pra gente que entregou o carro com gasolina. Nós rodamos aí na faixa de, vamos dizer que vai chegar nos 360 km, 357. E ali vamos dizer que sobe 5 litros de gasolina. Fazendo as contas, aí, porque tá dizendo ali no painel que ele tá fazendo 7.7. Mas se ele fez 360 km com 55 litros de gasolina, ele fez 6.5, 6.54 mais exato. Então é muito pouco. Próximo dos 8 que a montadora fala, né? 8 ponto alguma coisa de média mesmo dele. E aí nem o 7.7 seria bom, né? Tanque de 60 litros teria que fazer muito mais autonomia do que fez aqui somente 360 km. Agora vamos abastecer com gasolina mesmo e vamos dar uma olhadinha. Certeza, né? Não sei, às vezes a concessionária colocou etanol, se confundiu, falou que colocou gasolina. Vamos colocar a gasolina mesmo ali e vamos ver qual é aqui do consumo desse carro. E aí continuamos então, falando de consumo. Abasteci, coloquei 16 litros, R$100 aqui na LR3 Postos, nossos amigos aí. E aí vamos lá para ver. Tá ali, chegou mais ou menos no mesmo ponto quase lá no fim do consumo. Falando 7.4, quase a mesma coisa de antes, chegou a marcar 7.5. Rodamos, vamos dizer que 115 km com essa quantidade de combustível. E aí ele vai fazer 7.1, já tá melhor do que a gente fez anteriormente, mas não chega na casa dos 8, que é o que a montadora fala. Obviamente o carro também tá lá, ó, com 2.000 km, 2.800. Geralmente depois que faz a revisão dos 10.000 o carro muda, mas tá aí, pra gente encerrar o assunto de consumo na gasolina. Mas o carro anda bem pra caramba, o motor é bem arisco, mas tem esse problema, até os 10.000 ele não vai fazer a média que a gente achava que ele ia fazer. Tá aí, vocês viram nossa saga aí, eu fico sempre buscando essa questão de consumo de combustível. Estamos lá no finalzinho do teste, por isso que o carro já está na reserva. Volante multifuncional a gente já conhece, o Compass já é bem conhecido. O tetão panorâmico, muito bonito. Para andar de dia é ruim com ele aberto, viu? Mas de noite é bem bonito, bem gostoso. Somente criança gosta bastante. Uma bela central multimídia, um painel totalmente configurável aqui na frente. Eu acho bem legal, bem interessante isso aqui. Então você pode deixar ele de várias formas, olha só lá. Então esse é um trunfo aí que a Jeep trouxe nesse carro aqui. O volantão aqui com o ADAS, viu? Tem já um ADAS de primeira geração. Essa versão não tem o alerta de ponto cego e não tem o alerta de tráfego cruzado com frenagem lá na traseira. Então ele não freia e não avisa que está em carro vindo dos lados. Mas a gente vai falar na hora que estiver dirigindo aqui do sistema frenagem semi-autônoma, tem alerta de mudança de faixa com manutenção na faixa, bem bom. Um bom câmbio de 6 velocidades, o motor aqui 180 cavalos, ele pode ter até 185, 27,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. E aí um bom acabamento interno, típico da Jeep, mas para melhorar, vamos falar o volante aqui. Bora dar uma rodada. A gente vê aí a despedida dessa potência do Compass. Eu acredito que não vai ser muita diferença, viu? Porque 9 cavalos, já liberando os 200 cavalos, eu acredito que não seja tão ruim assim. Mas óbvio que o Compass tem uma configuração muito boa. É um carro aí com bom espaço interno, como a gente falou. Direção elétrica, carregador por indução do celular. Tem 6 airbags, bem seguro. Freio a disco nas 4 rodas, faz de 0 a 100 em 9 segundos aqui. Na versão 25 ele vai fazer em 10 segundos de 0 a 100. Então perdeu um pouquinho. Tem aí o limpador automático do para-brisa, acionamento automático do farol, com farol alto comutativo, que baixa o farol sozinho. Então uma série de coisas que fazem o sucesso do Compass. E óbvio que ao volante esse motor me agrada muito. Eu acho que a configuração ficou muito boa pro Jeep, pro Compass. E óbvio que ele respira muito, ele vai muito, ele enche o motor. E obviamente se você deixar, você atinge fácil 100 km por hora em qualquer via.
Me assustei aí com o consumo, realmente foi uma coisa... Da outra vez eu já tinha me assustado, porque da outra vez a montadora entregou ele com etanol pra gente, por a questão do consumo de combustível, ele ficar mais potente, mais esportivão e tal. E rapaz, ele chegou a fazer 4,5, 5 na cidade. Agora na gasolina ficou, vocês viram, né? Chegou a fazer 6 em alguns momentos, quando eu peguei, lógico, a gente sai querendo acelerar um pouco, e depois você vai pegando a mão. Ele já chegou na casa dos 7 ali na caneta, mas tá longe dos 8,8 que a montadora fala. Então acredito que ainda vai ficar devendo um pouco. Óbvio, depois que o carro amaciar, com certeza. E agora, com essa questão de perder um pouco de potência, ele vai também ficar um pouco mais econômico para essa questão de poluente e tudo mais. E como a gente disse, um dos sucessos aí do Compass, que aí a Jeep fez o certo de colocar esse motor um pouco mais potente, 1.3 Turbo Flex, aí que rende seus 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina. Estamos rodando, inclusive, na gasolina por causa disso, para tentar buscar um pouco da média que a gente falou ali. E depois que falamos da potência também, muito destacar aqui. Peguei uma rua bem esburacada, bastante remendo no asfalto, e aí para mostrar essa suavidade com que o Compass roda, mesmo com suspensão, mesmo com uma roda grande, roda 0,18, ele tem um pneu ali de um perfil bom, que é o suficiente para absorver, né, essa questão da buraqueira. E mesmo a suspensão traseira sendo simples, né, de eixo de torção, não deixa de ser um carro muito bom. Óbvio, ele tem um centro de gravidade mais alto, porque ele é um SUV, mas ele faz curva bem, ele gruda bem, tem uma andada boa. Eu gosto da tocada que o Compass tem. E aí esse que é o destaque, que eu acho que faz com que ele tenha esse número bom de vendas, e que faz com que ele chame muita atenção, inclusive da concorrência, que a galera fica pegada ali, viu? Porque ele bate de frente ali com o Corolla, que a Toyota tem um nome muito pesado, mas a Jeep conseguiu entrar nesse segmento ali, meio querendo ser uma mini Cherokee, né? A gente sabe disso, as pessoas assimilam muito esse design aqui com o Grand Cherokee. Então, com certeza, isso faz aí do Compass um carro bom de venda. Obviamente vai perder agora em 9 cavalos, é pouco, né, pra potência que ele já tem, mas tem que se adaptar aí aos níveis de emissões de poluentes. A característica desse motor, a gente sabe, a potência, como ele retoma bem, como ele respira bem. Então a gente saiu aqui agora da parte mais da periferia, vamos pegar aqui para entrar na avenida. Vamos sair aqui da faixa que a gente sai ali da periferia e entra aqui para Duque de Caxias. Vamos pegar aqui pro lado, e aí a gente vê como a arrancada dele, como respira bem, como ele faz esse 0 a 100 em 9 segundos, como é bom ter essa potência que o Compass tem, e aí como ele responde, anda bem com todos os outros carros. E aí o câmbio de 6 marchas, eu acho um câmbio com as marchinhas bem ajustadinhas, bem curtas, um câmbio que você precisa de potência, ele tá ali, ele retoma bem, ele desempenha bem, e obviamente o alerta, o sistema do ADAS dele é muito bom. A gente pode setar aqui. Então aqui, ó, setei aqui velocidade. Vamos. Ele não tem o centralizador de faixa. Ele tem somente... Ele mantém, não deixa você sair da faixa, mas ele deixa você batendo muito. Eu acho isso ruim do sistema. E aí o ADAS, óbvio, tem com Stop and Go. Ele chega até o carro da frente. Vamos ativar aqui, ó. Ele mantém, eu tô com os pés totalmente fora. Então você pode usar no trânsito até, porque ele faz o Stop and Go. Quando os carros param, ele para também, e aí segue. Você só dá um totalzinho no acelerador, ou dá um toquezinho aqui no comando no volante, e ele já também anda junto com os carros. Pro trânsito travado dos grandes centros, às vezes cansativo, o pessoal pode até usar. Às vezes você tá numa estrada com trânsito muito carregado, alguma coisa assim, é bom para você, uma segurança. Eu acho o sistema da Stellantis, que é o que utiliza aqui na Jeep, na Ram, na Fiat e tudo mais, ele é muito bom, ele é muito preciso, muito seguro com os carros da frente. Então ele mantém bem realmente o carro ali na linha, não deixa sair, ó. O carro saiu, ele já aproxima do outro, e também já não deixa a gente continuar. Isso é muito bom. Sininho é de alerta de placa, ele avisa que ele tá lendo as placas. Aqui ele já leu a placa de 50, ele lê todas as placas. Agora a gente vai ver, ó, o carro vai sair, o trânsito tá travado, ele vai dar uma acelerada, olha lá, mas ele já freou porque já entrou outro carro. Ele ia acelerar, ele já freou. Então isso é bem bacana. O sistema do ADAS vai ter ali, vamos aproveitar, tá vermelho ali na frente, vamos ver ele parando, e aí vocês vão ver que ele para e depois ele continua. Vai chegar bem próximo do carro da frente, ó, sem nada, sem controle nenhum de pé. Ele vai chegar próximo, ó, o sinal abriu, os carros vão voltar a andar. Mas ele quase parou, foi a 10 km por hora,
trânsito travado, e ele vai. E aí ele tem um alerta de colisão frontal com frenagem semi-autônoma também, que é muito preciso para pedestre, inclusive. Eu tive um caso, um pedestre saiu de dentro dos carros, eu tava na faixa próxima dos carros ali, o pedestre ameaçou entrar, ele deu uma freada. Então ele é muito seguro nesse ponto, e é bacana o sistema aí de direção semi-autônoma do Compass. Né? E tá aí um carro realmente convívio muito bom, auto-hold, estamos aqui parados no semáforo, tira o pé do freio, o carro tá parado, não vai nem para frente nem para trás. Tem o Auto Start Stop, que também busca essa economia de combustível. Tem o auxiliar para estacionamento, você aciona aqui no painel, ele estaciona o carro para você em ambas os tipos de vagas, perpendicular ou paralela. Tem o retrovisor fotocrômico aqui, eletrocrômico, um bom teto solar, isso aqui chama muita atenção e custa, vou te falar, é um opcional que custa 10 mil reais. Então esse carro aqui chega a custar aí na faixa dos 230 mil reais hoje em dia aí para você comprar. Então diz aí nos comentários pra gente se você acha que vale a pena, se não vale, se você pagaria, não pagaria. Fica a dúvida. Mas um bom carro. Eu sempre gostei do Compass, achei que foi uma acertada muito boa da Jeep. No começo o pessoal torceu um pouco o nariz por ser baixo, um SUV de shopping, não sei o que. O Renegade já é pequeno, imagina esse e tal. Mas é um carro que vende muito bem, a gente sabe disso. O sistema de som Beats é alto demais, esse sistema de som. Parece som de carro de guri, de tão bom que é. Está aí mais uma avaliação para conta. Valeu, obrigado. Se você ainda não segue, recebeu aí um link por alguém, vai lá no canal do YouTube, segue a gente, shopcar.com.br. Tá procurando um carro, tá procurando um Compass, alguma coisa assim, tá procurando um SUV, clica lá no site que você vai achar. Valeu, abraço!